Vamos falar aqui hoje do Flamengo e Corinthians. O Corinthians vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. O Corinthians vem com alguns jogos oscilando já, né? Com o Tony, né? Com o seu treinador. E ainda não encontrou um caminho para esse time do Corinthians. E o Flamengo precisava de uma vitória, precisava dar uma resposta à torcida, o Tite, a torcida pressionando bastante o Flamengo. O Tite precisava encontrar uma forma de fazer esse time voltar a vencer. E não só a vencer, mas também a convencer a torcida de uma mudança nesse time do Flamengo do Tite, né? A torcida do Flamengo é uma torcida muito exigente nesse ponto. É uma torcida que não quer apenas vitória, mas também quer o espetáculo. Mas o espetáculo nem sempre irá acontecer em um jogo, ainda mais sendo um clássico. Mas ontem eu acho que o Flamengo ele conseguiu vencer e conseguiu convencer. Teve espetáculo? Não foi um espetáculo, mas convenceu a torcida. Foi um jogo bom, um jogo que valeu o tal do ingresso. Como sempre gosto de falar aqui, que o jogo ele tem que valer o ingresso. E ontem eu acho que a torcida do Flamengo não achou ruim ter pagado o ingresso para esse jogo contra o Corinthians, no qual o Tite muda o time. O Tite muda o seu time, muda um pouco a sua estrutura, mas eu acho que mais mudou nesse time não é só apenas a estrutura de sistema ou de esquema. O que mais faz um time vencer é a questão de postura. A postura ela se passa pelos atletas, ela se passa pela comissão e pelo convencimento do time vencer. Como aquele time tem que se comportar em campo. Eu acho que a postura do Flamengo ela mudou bastante nesse jogo. Foi outra postura de alguns jogos que a gente acompanhou. Não vou colocar aqui o jogo contra o Bolívar, que é no altitude, é bem difícil você manter uma postura de competitividade. Não vou colocar aqui também o jogo do Maracanã, 11 horas da manhã, que poderia vencer Flamengo, tanto Botafogo, qualquer uma das duas equipes poderia sair com a vitória, e é desumano pelo horário, o Tite tem toda a razão em reclamar. 11 horas da manhã no Rio de Janeiro não é fácil jogar assim, já joguei no interior, às 11 da manhã, meio-dia, quando jogava Taça São Paulo. Eu sei que a dificuldade é enorme você enfrentar um adversário nessas condições extremas assim de calor. E a gente pode ressaltar outros jogos como os palestinos, o Flamengo não foi bem, contra o Amazonas o Flamengo também não foi bem. E hoje o Flamengo, ontem né, no sábado, foi o jogo da abertura do campeonato, o Flamengo dá uma resposta à torcida e vence. O Tite muda também a formação de esquema? Sim. O sistema mudou? O sistema não, mas o esquema mudou. O sistema o Tite já utilizou esse modelo que vocês viram ontem em outros jogos também. O Gerson um pouco aberto na amplitude, alguns momentos o Varela abrindo na amplitude, ou seja, o Wesley, o Gerson entrando por dentro para construir. A mudança veio do Lohan. Antigamente era Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, e dessa vez você tinha ali o Lohan, né? Nesse jogo que jogou muito bem o menino da base. Então essa aqui que vocês estão vendo era a formatação do Flamengo na fase ofensiva, como o Flamengo se colocava na fase ofensiva. Alguns detalhes aqui que eu vou mostrar para vocês que tinha algumas trocas. Aqui você tinha o Varela abrindo na amplitude, em alguns momentos o Varela abria bastante na amplitude. O Gerson entrava por dentro para dialogar próximo ao De La Cruz e próximo também ao Lohan. O Lohan, em alguns momentos, se aproximava do Gerson e fazia esse diálogo, essa associação, mas o trabalho que o Lohan tinha nesse jogo, eu acho um pedido do Tite, era se aproximar muito do Pedro, chegar mais próximo do centroavante, que é o Pedro, né? E o Gerson, ele trabalhava em alguns momentos aberto na amplitude também, tinha alguns momentos que o Gerson abria na amplitude, mas o trabalho do Gerson ele foi mais no fator de construção, porque você tem um jogador mais centralizado para construir, enfrentando uma linha de 5, no qual tem uma linha de 3, que é a linha do primeiro combate, uma linha de 3. Você vê o Corinthians no 5-3-2, e essa linha de 3 do Corinthians, ela dá ao time do Flamengo uma possibilidade de ganhar o meio, de ganhar a primeira faixa central, e o Flamengo progredir nessa primeira faixa. E nesse lado aqui você tinha o Hugo, que era um dos jogadores do Corinthians aberto nessa linha de 5, que se aproximava aqui do Varela, mas o Hugo ele tinha duas preocupações, tanto o Varela, tanto a movimentação do Gerson em alguns momentos também caindo por esse lado, justamente com o Lohan. Então a preocupação do Hugo era se dobrava em alguns momentos. O Varela abria esse lado, puxava o Hugo para esse lado, tu já quebra uma linha de 5 do seu adversário. Do outro lado você tem o Wagner se preocupava tanto com o Cebolinha, tanto com o Ayrton. O Ayrton descia bastante, tentando ganhar as costas do Wagner. Em alguns momentos o Ayrton chegava à frente do Wagner e o Cebolinha ganhava as costas do Wagner. Então tinha uma certa dificuldade para o Wagner também marcar esses dois jogadores que fazem bem a profundidade, bem o campo de fundo de campo, né, do Flamengo. O De La Cruz, jogador que se movimentava bastante pelo setor do entre linhas, assim também como o Lohan. E o De La Cruz a gente não precisa falar nada, né? É um craque, joga muito bem. E o Alan se aproximando bastante, uma possível até de finalização de fora da área e uma possível reconstrução de jogada.
essa foi a formação do Flamengo nesse jogo contra o time do Corinthians, no qual o Flamengo vence e convence. Um ponto que me chamou a atenção, vou falar para vocês no final, tá? O ponto que me chamou a atenção tá aqui, ó. Eu quero falar para vocês no final que o Tite mudou realmente a sua postura de, digamos, de marcação, tá bom? E vamos tentar aqui adiantar. E você vê aqui a equipe do Flamengo progredindo na fase ofensiva, você vê o Flamengo fazendo uma triangulação, como eu falei, em alguns momentos o Flamengo complica bastante a vida do Corinthians, mesmo você tendo a linha de 5, não te dá a possibilidade de você se defender bem. Em alguns momentos a linha de 5, ela se torna até eu falo sempre que um sistema traiçoeiro. Você tem uma linha de 5 atrás, você faz uma linha de 3 na frente e tu quebrou teu time, porque o time adversário vai ganhar aqueles espaços da amplitude. Quais os espaços da amplitude que eu gosto de falar? Esses espaços aqui, ó. O time adversário vai aproveitar esses espaços para te atacar. Porque tu faz uma linha de 3 aqui, tu puxa teus jogadores aqui na primeira linha de 3, primeira linha de combate. Ao lado de campo ele vai ficar vago ali fora do bloco de 3 para o seu adversário atacar aquele campo vazio ali e assim fazer progressão ofensiva em cima do teu time. E o Flamengo triangulava aqui, puxava alguns jogadores que, para mim, o jogador do meio, que era um jogador que marcava bem, era o Paulinho, do Corinthians. Era um bom marcador ali na fase central, os outros não é tão bom marcador assim. O Wesley ele voltava para marcar, mas não tem a qualidade de marcação para fazer uma dobra com o Hugo, então o Hugo ficava um pouco sobrecarregado nos momentos. E você vê o Flamengo fazendo triangulação, aproximação do Gerson, se aproximando ali para triangular, e você vê os jogadores aqui do Flamengo próximo à área, que é o Pedro e o Lohan. O Lohan ele se movimentava bastante, chegava próximo ao Pedro, tentava essa dialogação, se movimentava aqui no entre linhas também, e você tinha um Flamengo com mais movimentação. O que muda nesse Flamengo de diferente para mim nesse jogo, no meu ponto de vista, é um Flamengo que se movimentou mais e não ficou estático, preso na marcação do adversário. Quando você tem um time que se movimenta, esse time na sua movimentação vai gerar espaços. Você gerando espaços, você vai gerar ataques mais perigosos para o seu time. Então a movimentação tanto do Cebolinha aqui se movimentando, atraindo aqui em algum momento o Wagner e deixando o corredor aqui para o Ayrton Lucas, essas movimentações traziam ao Flamengo a possibilidade de achar espaços, achar caminhos. Você pode observar aqui, você tem um Flamengo numa aproximação de triangulação, você tem aqui o Alan com a bola, você tem o Cebolinha, e você tem aqui a movimentação de quem? Do Ayrton Lucas, que vai ganhar esse fundo de campo aqui, ó. O Ayrton Lucas vai ganhar por quê? Porque você tem aqui a preocupação do Wagner. O Wagner vai soltar pressão sobre o Cebolinha nesse setor. Então o Ayrton Lucas vai ficar livre. Ah, tem o Romero, mas o Romero não fazia até o fundo. O Romero não é um marcador. Então o Ayrton Lucas tinha um corredor livre ali para atacar a todo momento ali e achar espaços ali para uma finalização, para uma jogada de fundo. Então sempre esses espaços vai aparecer lá. Ou seja, tem o Ayrton Lucas recebendo uma bola longa do Alan. Né? E aqui você já tem o Pedro se movimentando aqui nas costas do Wagner, fazendo a movimentação para receber essa bola de fundo. Então o Flamengo achou possibilidades e achou espaço nesse jogo contra a equipe do Corinthians. Aqui a saída de bola do Flamengo, ó, como a saída de bola do Flamengo? O Flamengo vai sair com a bola, o Corinthians vai soltar pressão aqui, o Corinthians salta a pressão nesse setor aqui, vou tentar aqui trazer para vocês, vamos lá. O Corinthians vai soltar pressão aqui, eu acho, vai soltar pressão aqui com o Romero. O Romero vai soltar pressão aqui no Ayrton, mas o Romero não é um cara que é marcador, né? Então fica fácil para o Ayrton driblar o Romero. E quando o Ayrton dribla o Romero, quando tinha esse lance de um drible rápido do Flamengo, o Flamengo tinha um espaço do outro lado do campo. Já tinha um espaço na fase ofensiva para atacar o Corinthians. O Cebolinha deu um drible bem rápido também assim, né? Achou um espaço livre já na frente. Ó, aqui passou do Romero, ó. Olha o espaço que já vai ter a equipe do Flamengo. O Flamengo já vai progredir aqui. E o Flamengo já tem ali um espaço aqui de igualdade numérica no último setor. O Flamengo já tem aqui 1 para 1. Aqui tu tem uma linha de 5 do Corinthians, mas tu já tem uma linha de 5 do Flamengo. Aqui você tem um gesto aqui no último setor, mas também o Varela poderia aparecer aqui, fazendo até uma linha de 6. Então, a ideia do Corinthians de fazer a linha de 5-5-3-2, ela foi mais prejudicial do que eficaz. Se fosse um 4-4-2, seria até melhor, porque tu teria 4 jogadores ocupando a primeira faixa, a primeira linha de combate. E o Corinthians assim não fez, né? O Antônio decidiu vir com a linha de 5, tentando matar a amplitude do Flamengo, mas a amplitude do Flamengo tinha dobras de ultrapassagem de movimentação.
Tanto é que do lado do Varela, tu ia marcar quem? Tu ia marcar o Varela, porque o Gerson entrava por dentro, juntamente com o Lohan, tu já traz 3 jogadores do Corinthians da linha de 5 para chamar a atenção desses jogadores, para tentar marcar. Do outro lado, tu tinha dobra de Cebolinha, de Ayrton, então tu tinha movimentação de ultrapassagem. A gente estava falando agora há pouco, né? A movimentação do Ayrton ela ajudava bastante, né? Então o Ayrton descer naquele setor, fazendo essa profundidade, ela trazia a possibilidade do Flamengo tirar um jogador, a zaga do Corinthians da zona de conforto. Aqui você vê o Flamengo com a aproximação de 3 jogadores de qualidade, tanto o Gerson, Lohan e Pedro. Aqui você já tem 1-1 nesse setor, você obriga esse jogador do Corinthians aqui, esse zagueiro, a avançar para essa linha, porque vai saltar a pressão ali o Wagner, e você tem aqui a movimentação do Ayrton, que vai ganhar esse ponto de campo aqui, essa aproximação, essa jogada por dentro, porque ele vai passar a bola para o Cebolinha, e ele já ganha esse setor, e aqui você já complica bastante. Você já tem o Ayrton aqui, você já tira esses 2 jogadores, você já abre espaço para o Alan receber essa bola aqui, ó, nesse setor. O Alan já recebe essa bola com liberdade nesse setor, e o Cebolinha já ganha as costas aqui do time adversário, já para receber essa bola no entre linhas e já sair na frente do último bloco de marcação do Corinthians. Então a movimentação do Flamengo ela foi bem feita, ela foi bem executada. O Flamengo se movimentou com bastante qualidade, com bastante execução ali, né? Você pode observar nessa imagem, Cebolinha na amplitude, aberto nesse setor, uma linha de 5 aqui do Flamengo, coloca 6 jogadores que você tem, o Pedro aqui, né, recebendo essa bola longa, e você já tem aqui o Ayrton trabalhando por dentro. Então, quando essa bola vai ser dominada pelo Flamengo, o Ayrton ele ganha sempre as costas aqui, porque o Cebolinha já troca de posição com o Ayrton. Isso também é treinado, tá? Isso não é apenas executado com os jogadores ali naquele momento livre, não. Também é conversado. Se não é treinado, ele é um treinamento assistido, um treinamento conversado com o treinador, tá? Para que essa execução ela seja bem feita, para que essa execução dê certo. Tu tem uma linha de 5, tu tem 5 jogadores, movimentação do seu meia, ou do seu ponta, mas com o seu lateral, ó, que você vê o Cebolinha com a bola, o Cebolinha vai chamar aí a pressão do Wagner, e esse espaço aqui, ó, vai ficar livre para quem? O Ayrton atacar aqui, esse corredor e receber essa bola. Então o Ayrton ataca esse corredor por trás do bloco de marcação. Ó, o Ayrton vai atacar esse corredor, ó lá, ganhou o corredor, ganhou a bola com liberdade para passar essa bola para os jogadores de meio com uma finalização, mas esse passo foi errado, o Ayrton deu muito atrás. Mas ó a movimentação, ó a complicação da defesa do Corinthians, como o Corinthians se complicava para marcar a equipe do Flamengo e não conseguia marcar a equipe do Flamengo. O Flamengo conseguia neutralizar em alguns momentos ali a equipe do Corinthians, né? Aqui nesse lance você vê o Flamengo também na fase ofensiva, você vê como o Gerson trabalhava por dentro juntamente com o Lohan, ambos os jogadores trabalhavam por dentro, quem fazia o corredor no lugar do Gerson era o Varela. Mesmo não tendo a qualidade do 1 contra 1, mas o Varela tem a qualidade do lateral de lançar uma bola na área. Do outro lado, você tinha aberto o Cebolinha, em alguns momentos, vai no corredor o Ayrton Lucas, como mostrei agora no vídeo anterior, e o Pedro centralizado. Então, você trazia uma abertura para esse jogador aqui para o Hugo, uma abertura aqui de preocupação para o Wagner, tanto com os 2 jogadores, tanto com o Cebolinha, tanto com o Ayrton. Então, tu conseguia abrir a defesa do Corinthians, e abrindo a defesa do Corinthians, tu conseguia achar espaço para um passe, uma infiltração e uma finalização, como foi o primeiro gol do Flamengo, né? Em um passe ali, o Flamengo consegue achar os espaços e consegue ali finalização. Então, se você for olhar, então, a finalização de fora da área, né, do Alan, né? Mas se você for olhar aqui essa imagem, ó, quando a equipe do Flamengo passa essa bola para o Alan recebe essa bola e ele vai finalizar, ele não vai passar nesse setor, ele poderia continuar passando a bola para esse setor, ele prefere finalizar a bola, até o que o jogador pega a bola livre na frente do gol e vai querer finalizar de longe. Mas o problema do Corinthians era isso aqui, como eu tinha falado agora no início, uma linha de 3 do Corinthians aqui na frente, ficava um campo muito pequeno para o Corinthians e você tinha jogadores do Flamengo ganhando esse espaço aqui, ó. Tanto Ayrton, Cebolinha e De La Cruz. Ganhava bastante espaço aqui desse lado, inversão de bola aqui seria a possibilidade enorme de gol da equipe do Flamengo, mas eu acho que o Alan aqui ele decide, e é isso mesmo, ele decide finalizar, em vez de passar essa bola, ele finaliza para o gol. Ele foi tomada decisão talvez errada, mas se fosse um gol seria certo, então a gente não tem como julgar muito aqui, né, nesse momento, né. E aqui a fase defensiva do Flamengo, achei interessante também, não é só o jogo, não é só ataque, o jogo também é defesa. E o Flamengo teve uma qualidade defensiva também. Teve ali momentos que o Rossi salvou, sim, teve, mas o goleiro do Corinthians salvou mais. Mas aqui, se você ver, o Flamengo fazia um bloco ali de marcação, o Flamengo fazia aquilo que eu gosto de falar sempre, é a questão da diminuição da zona de guerra, você diminui a zona de guerra, você encaixota o time adversário ali, você ali
aperta para recuperar a bola e sair na velocidade. Ou senão você obriga o time adversário a recompor de novo, a reiniciar de trás, e assim você vai reagrupando. Cada momento que o time roda a bola, você novamente aqui, ó, ganha novamente aqui, cortando a linha de passe, vai tentando tirar a linha de passe desse time. Quando a bola chega aqui novamente, você vem com o reagrupamento, você acha os espaços, ó, achou espaço no meio Corinthians, o Flamengo vem, reagrupa, traz uma possibilidade de uma possibilidade numérica central, a bola vem para o lado, o Corinthians vem aqui, o Flamengo vem e marca novamente a mesma quantidade de jogador para ganhar uma possibilidade numérica, e assim por diante. O que eu quero falar para vocês aqui, que eu achei que mudou realmente interessante, eu achei bem interessante, eu tinha falado em um vídeo anterior, vou até mostrar aqui para vocês, primeiramente a imagem, como o Flamengo estava marcando e como o Flamengo decidiu marcar. Essa imagem aqui é do jogo do Flamengo e Palestinos, né? No qual o Flamengo marca a equipe do Palestino desta maneira. Eu tenho isso no vídeo, tá? Que eu fiz, que o Flamengo não poderia ter tomado gol, esse é o texto do vídeo, o Flamengo poderia ter evitado esse gol. Aqui você vê o Flamengo marcando, 2 escudeiros aqui, tá? Um jogador aqui na possibilidade do passe curto, da jogada ensaiada para cortar essa jogada. E eu tinha dito, né, nesse jogo, que o Flamengo, o correto, melhor seria assim. Eu peguei um jogo do Liverpool e do Chelsea, e a marcação correta seria essa marcação. Tendo o jogador aqui na possibilidade de a segunda bola, uma finalização de fora, ele está aqui para tentar cortar essa finalização, cortar esse campo, ou uma possibilidade de uma segunda bola para o próprio Flamengo, aqui é o Liverpool, né? Para o próprio Liverpool, aqui essa é a ideia do Liverpool, o Salah pegar e sair na jogada de velocidade e fazer um contra-ataque para a equipe do Liverpool. Eu falei que o Tite mudaria isso. Eu falei, ó, no próximo jogo o Tite vai mudar essa formação. Eu até tenho um vídeo aqui para vocês dar uma olhada depois. Se vocês quiserem olhar depois, tá? Vocês podem ficar à vontade. Eu tenho um vídeo aqui que eu posso estar mostrando depois para vocês, tá? Eu acho que tem aqui, ó. Aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu falo sobre a cobrança, tá? De escanteio do Flamengo aqui nesse vídeo. Eu falo, ó, do gol do Flamengo. Aqui eu mostro o Flamengo ter tomado o gol do Palestino. Aqui eu mostro como o Flamengo poderia marcar a equipe os seus adversários na bola parada, que seria melhor assim, com um jogador aqui sobrando, né? Sempre. E deixa eu ver aqui. E o Flamengo, nesse jogo contra a equipe do Corinthians, muda isso. Você vê aqui, eu acho que é o De La Cruz, é o Lohan, na sobra, uma possível segunda bola, até um possível contra-ataque para o Flamengo, e os jogadores aqui na área, e um jogador aqui, que é o Gabigol, tentando ali impedir uma jogada ensaiada. Ele pode ficar aqui como aqui mais recuado para impedir uma jogada ensaiada, uma jogada curta. Ele avança aqui e curta o campo do adversário. Então o Flamengo do Tite mudou a postura. O esquema ele muda, que é as movimentações, ele dá uma certa velocidade nesse time na movimentação e na questão de movimentação dos jogadores. Mas o que me chama mais a atenção é a postura, né? A postura dos jogadores ela tem que mudar também. E nesse jogo a postura foi diferente. Esperamos que seja assim também contra o Bolívia. Se assim for contra o Bolívia, o Flamengo tem toda a possibilidade de vencer e vencer bem a equipe boliviana e tentar encaminhar a classificação, tá bom? Esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa o like, comentário de like, a sugestão. Até a próxima.